Hoje eu vou falar sobre 7 razões para perdoar. 7 razões para perdoar. É impossível falar sobre família sem falar sobre perdão. O perdão é imprescindível, necessário. O perdão é uma necessidade vital para uma família. Eu quero chamar a sua atenção para um texto bíblico na Palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Pedro entendeu que estava sendo muito generoso ao dizer para Jesus: é até 7 vezes que eu devo perdoar o meu irmão? Porque havia uma tradição que dizia que o judeu deveria perdoar até 3 vezes. Pedro coloca 4 vezes mais e diz: Senhor, até 7 vezes eu devo perdoar o meu irmão. Afinal de contas, o número 7 é o número da plenitude, é o número de Deus, é o número da perfeição. Jesus surpreende Pedro dizendo: não, Pedro, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes você deve perdoar o seu irmão, e com efeito cumulativo ainda. Você perdoou só 10 vezes na segunda, então você tem agora 490 vezes, mais 480 para perdoar na terça. Ou seja, na graça não há contabilidade. Na graça não há contabilidade. Entender a mensagem do perdão é entender o Evangelho. Entender a mensagem do perdão é entender como Deus vê, como Deus percebe. É entender um pouco do coração de Deus, é entender a mensagem do perdão. Agora, quais são as 7 razões para perdoar? Por que eu devo perdoar? Por que você deve perdoar? Porque nós devemos perdoar. Tira o perdão do Evangelho e não haverá mais Evangelho. Tira o perdão da Bíblia e a Bíblia perderá a razão, o sentido. Preste atenção. O perdão é o tema central do cristianismo. Agora, por que nós devemos perdoar? Primeiro, perdoar é submeter nossa vontade à vontade soberana de Deus. Perdoar é submeter nossa vontade à vontade soberana de Deus. A oração do Pai Nosso ensinada por Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Só ora, seja feita a tua vontade. Quem tem um coração submisso a esta vontade. Agora, qual é a vontade de Deus para comigo e para com você? Esta é a vontade de Deus. Assim como eu te perdoei, faça o mesmo com quem te ofendeu. Esta é a vontade de Deus, que eu, você, nós repitamos o gesto misericordioso, gracioso, amoroso dele para conosco. Deus é amor. E perdoar é oferecer amor àquele que não merece. É graça. E graça
é um favor imerecido. Então preste atenção. Quando você perdoa, você está se submetendo à vontade soberana do Pai. Alguém disse: nunca um ser humano se assemelha tanto com Deus como renunciando à vingança, perdoando de coração uma injustiça. Perdoar é banir do coração todo desejo de vingança, todo apetite rancoroso, em fazer do grande amor que reinam sob o comando do Senhor Jesus Cristo. Assim, a vingança pertence aos escravos, subalternos, infelizes, mas o perdão é característica viva dos libertos e salvos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! 7 razões para perdoar. A primeira é porque perdoar é se submeter à vontade soberana de Deus. A segunda razão, não perdoar é se colocar debaixo da ira de Deus. Como eu gostaria que todo o Brasil estivesse me ouvindo agora. Não perdoar é se colocar debaixo da ira de Deus. Jesus contou uma parábola, dizendo que um homem devia 10.000 denários, 10.000 talentos, e ele clamou ao seu Senhor e foi perdoado. Quando ele saiu da presença do seu Senhor, ele encontrou alguém que lhe devia 100 denários. E ele então começou a sufocar esta pessoa, a pressionar esta pessoa, dizendo: paga-me o que você deve. Paga-me o que você deve. Quem viu a atitude deste homem perdoado, cobrando tão pouco do outro, se indignou. Se indignou. E o Senhor deste ficou sabendo. E olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto em Mateus capítulo 18, versos 32 e 35. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, quem não perdoa, Deus o vê como um servo malvado. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Olha só, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Jesus estava falando de Deus. Jesus estava mostrando nesta parábola como Deus vê alguém que só nega o perdão, que nega o perdão. Ele se indignou e entregou aquele homem malvado que foi tão perdoado e não quis perdoar tão pouco, entregou aos atormentadores. Aí, olha o que Jesus disse: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Não perdoar é se colocar debaixo da ira divina. Terceira razão, por que perdoar? O perdão é a senha para entrar no céu. O perdão é a senha para entrar no céu. Jesus, logo depois da oração do Pai Nosso, ensinou dizendo: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus disse: se você perdoar, o Pai vai te perdoar.
Se você não perdoar, o Pai não te perdoará. Agora escute, por favor. No céu, só entra quem foi perdoado e quem liberou perdão. Eu vou repetir. No céu, só entra quem foi perdoado por Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz e quem liberou perdão aos seus ofensores. Por isso que eu sempre afirmo, quem não perdoa não entendeu a mensagem da cruz. Quem não perdoa não entendeu a mensagem da cruz. Como eu sempre afirmo que o perdão é o escândalo da cruz, o perdão é o escândalo da graça, o perdão é o escândalo do amor. Quem não perdoa não entendeu a mensagem da cruz, porque foi na cruz que Jesus, sendo crucificado, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem não perdoa não entendeu o Evangelho, não entendeu a Bíblia, não entendeu a mensagem da cruz. Em quarto lugar, você deve perdoar, porque não perdoar custa muito caro. Não perdoar custa muito caro. Não perdoar te empobrece em muitos aspectos. Nos empobrece. Por exemplo, quem não perdoa vai perdendo amigos. Vai perdendo irmãos. Quem não perdoa perde a amizade com o cunhado. Quem não perdoa perde a amizade com uma cunhada. Quem não perdoa perde a amizade com o vizinho. Quem não perdoa perde a amizade com o irmão. Eu fico chocado quando chega para mim a informação de que alguém não conversa com um irmão há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela disse: eu fiquei 3 anos sem conversar com a minha mãe. Para mim isso é inconcebível. Alguém ficou sem conversar com o pai, parece-me que 3 décadas. Para mim isso é inconcebível. Quem não perdoa vai ficando cada dia mais pobre, porque o seu universo de amigos, parentes, irmãos, vai diminuindo, correndo o risco de no seu aniversário ter muito pouca gente. Você tem um coração perdoador. Você é rápida em perdoar. No seu coração não há espaço para mágoa, ódio, ressentimento, ira reprimida, prolongada. Você já entendeu a mensagem do Evangelho? Você já entendeu a mensagem da cruz? Você já entendeu a mensagem que procede do coração de Deus? Perdoar custa caro porque nos leva a perder relacionamentos preciosos. Perdoar custa caro porque adoece a alma. A Bíblia nos fala de raiz de amargura. A Bíblia nos fala de raiz de amargura. E o que é a raiz de amargura, senão a ausência de perdão? Quando você não perdoa, a sua alma adoece. E aí, então, você começa a ter problema com doenças psicossomáticas. Psique, alma, soma, corpo. Muitas doenças que se manifestam no corpo, na verdade, é um grito da alma adoecida. Vou repetir, muitas doenças
que aparecem no corpo é um grito de uma alma doente, de uma alma adoecida. Não perdoar custa caro porque empobrece, adoece. Não perdoar custa caro porque compromete o nosso futuro eterno. Me lembro de um pai que teve um problema com o filho e os dois brigaram de forma tão séria que o filho arrumou a mala e foi para a casa da avó. Esse pai, mesmo sendo um pastor, ensaiava um reencontro, foi prorrogando, procrastinando, dizendo: semana que vem eu falo com meu filho, semana que vem eu vou falar com meu filho. Até que um dia ele está em um determinado lugar e recebe um telefonema. O filho tinha um pouco mais de 20 anos, recebe um telefonema e do outro lado a pessoa dizia: fulano, houve um acidente na cidade. E o seu filho estava lá. E ele estava no acidente. Ele fez parte do acidente. Ele acaba de morrer. Esse homem passou a viver com um inferno na alma. Porque ele não foi rápido para resolver essa questão. Ele deixou para depois. E quantas pessoas estão comprometendo o seu presente, comprometendo o seu futuro por uma resistência, falta de humildade, rapidez para perdoar e pedir perdão. Alguém disse: a mágoa adoece física, emocional e espiritualmente, pois quem não perdoa vive no cárcere do ressentimento. A pessoa que não perdoa fere-se muito mais do que a que não foi perdoada, disse Malcolm Smith. A quinta razão porque eu, você, nós devemos perdoar. A qualidade da sua vida conjugal e familiar depende do quanto você está disposto a perdoar. Preste atenção. A qualidade da sua vida conjugal e da sua vida familiar depende do quanto você está disposto a perdoar. O perdão promove a paz. Quando a Bíblia fala de pacificadores, bem-aventurados pacificadores, são os construtores de pontes, são os promotores de reconciliação. Quando eu tenho um coração perdoador, eu me torno também um promotor da paz. O perdão promove a paz. Aonde houver perdão, aí haverá paz. O perdão sustenta a comunhão. Quando falta o perdão, acaba a comunhão, acaba o diálogo. E o divórcio é precedido pela morte do diálogo, e a morte do diálogo tem a ver com a ausência do espírito de perdão. O perdão preserva a unidade, e é na unidade que está a força de uma família. Em sexto lugar, a sexta razão pela qual eu, você, nós devemos perdoar: a falta de perdão dá legalidade a Satanás. Eu costumo dizer que quem não perdoa faz do seu coração uma lata de lixo emocional. E quando eu falo de lixo emocional, eu estou falando de mágoa que se tornou ressentimento. Quando eu falo de lixo emocional, eu estou falando daquele desejo de se vingar. Eu estou falando do ódio. Eu estou falando da ira reprimida, prolongada. Quem não perdoa faz do seu coração uma lata de lixo emocional. Permita-me dizer a você, os demônios se alimentam disso. Mágoa, ressentimento,
vingança, desejo de dar o troco, pagar com a mesma moeda. É disso que os demônios se alimentam. É impressionante como Paulo tinha esta consciência. Veja o que Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu... E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Preste atenção. Paulo está dizendo assim: eu perdoo para não ser vencido por Satanás. Eu perdoo para não ser vencido por Satanás. Quem não perdoa, abre uma brecha e se vulnerabiliza diante da depressão. A depressão pode levar à opressão. E a opressão pode levar à possessão demoníaca. Dá para você entender porque Paulo dizia: eu perdoo para não ser vencido por Satanás. Ódio não tem nada a ver com um coração cheio do Espírito Santo. Desejo de se vingar não tem nada a ver com um coração cheio do Espírito Santo. Ira reprimida, prolongada, não tem nada a ver com um coração cheio do Espírito Santo. Você não parou aí por acaso. O Espírito Santo parou você aí. Porque neste momento e nesta hora, Deus tem pressa em manifestar sobre a sua vida a sua graça, para que você seja livre. Alguém disse que perdoar é libertar o outro para chegar em casa e descobrir que o prisioneiro era você. Me lembro de uma história de um judeu que estava saindo lá de Israel para morar nos Estados Unidos. E antes de viajar, ele chamou toda a família e disse: olha, antes de eu viajar para os Estados Unidos, eu chamei vocês aqui para dizer que eu estou liberando perdão para Hitler. Todos olharam para ele assustados. Como assim? Liberando perdão para quem assassinou mais de 6 milhões dos nossos irmãos? Eu estou liberando perdão para Hitler. Mas por quê? Porque é a única forma de eu não levar Hitler comigo. É a única maneira de eu não carregar Hitler dentro de mim. Quem não perdoa anda algemado com o ofensor, e para onde vai, leva consigo o ofensor, o ofendendo todos os dias, no almoço, no jantar, na cama, para férias. Quem não perdoa, dá legalidade a Satanás. Por isso que Paulo dizia: eu perdoo para não ser vencido pelo diabo. A 7ª razão porque eu, você, nós devemos perdoar é porque Deus em Cristo nos perdoou. Se não preste atenção no que diz a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
quem foi perdoado por Deus não pode sonegar perdão para quem quer que seja. Preste atenção. A sétima razão porque eu, você, nós devemos perdoar é porque fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo dizia, assim como Cristo vos perdoou. Alguém pergunta, até onde vai o perdão? Qual deve ser o tamanho do meu perdão para uma pessoa que me ofendeu? Pastor, foi muito sério, foi muito grave o que fizeram comigo, pastor. O que o meu pai fez comigo, o que minha mãe fez comigo, o que meu irmão fez comigo, o que o meu marido, diz a esposa. Aí o marido diz, o que minha esposa fez comigo. Pastor, até onde? Qual é o limite do perdão? Você foi perdoado por Deus? Você foi perdoada por Deus? Qual foi o tamanho do perdão liberado por Deus para você? Qual foi o tamanho do perdão liberado por Deus para você? Ah, pastor, o que Deus liberou sobre mim graciosamente não dá para dimensionar. Este é o padrão. Esta é a medida do perdão que você precisa liberar. O perdão que você tem que liberar para quem te ofendeu tem que ser proporcional ao tamanho do perdão para com você. Se a graça liberada sobre a sua vida, se o perdão de Deus liberado sobre a sua vida não dá para dimensionar, esta é a dimensão, esse é o tamanho, esta é a proporção do perdão que você tem que liberar para quem te ofendeu. Por isso, que o perdão não se entende a partir da lógica. O perdão não se entende a partir da matemática. O perdão se compreende a partir da cruz. O perdão se compreende a partir do Evangelho. O perdão se compreende a partir do que Deus fez por mim, o que Deus fez por você, o que Deus fez por nós. Dr. Martin Lloyd Jones escreveu: é impossível ter sido perdoado totalmente por Cristo e não se tornar um verdadeiro perdoador. Deixa eu dizer para você algo. Se você tem muita dificuldade em perdoar, é porque você ainda não está vivendo a experiência da salvação em Cristo Jesus. Se você ainda tem muita resistência em perdoar, você ainda não está vivendo a realidade da salvação em Cristo Jesus, porque é impossível ter sido perdoado por Deus em Cristo Jesus e não se tornar um perdoador. Todos que foi alcançado por Cristo a partir do que aconteceu na cruz do Calvário e na sua ressurreição, tem um coração disposto a perdoar. É impossível ter sido perdoado totalmente por Cristo e não se tornar um perdoador verdadeiro. Nada neste mundo vil, em ruínas ostenta a suave marca do Filho de Deus quanto o perdão. A família só será saudável e viverá de forma harmoniosa se a mensagem do perdão for compreendida, vivida e praticada.
O casal só conseguirá construir um projeto de vida à prova do tempo, das adversidades, se houver espírito perdoador. E esta é a pergunta hoje. A quem você precisa perdoar? Para quem você precisa liberar perdão? Você não parou aí sem que Deus tivesse um propósito. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia da manifestação da graça e do Espírito do Senhor. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia em que Satanás será vencido. As mentiras vão cair por terra e prevalecerá a verdade de Deus na sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Você que parou aí porque entendeu a mensagem da cruz. Você que parou aí porque entendeu que Deus estava falando ao seu coração de uma forma poderosa e extraordinária. Eu quero orar por você. Você, esposa, ferida, machucada. Eu quero orar por você, marido, ferido, machucado. Eu quero orar por você, filho, filha, mãe, pai. Eu quero orar por você que precisa hoje liberar perdão, pedir perdão, manifestar graça, a mesma graça que te alcançou. Aonde você estiver, feche os teus olhos. Se você está com a sua esposa, pegue na mão dela. Se você está em família e isso é possível, pegue nas mãos, aí na sua sala, aí no quarto, aonde você estiver. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome pela tua palavra. Louvado seja o teu nome pela manifestação do teu Espírito. Louvado seja o teu nome pelo mover da tua glória. Louvado seja o teu nome pelo sacrifício de Jesus na cruz e pela sua ressurreição e pela certeza da manifestação da tua graça que nos alcançou quando nós nada merecíamos. Fomos alcançados, perdoados, lavados, redimidos, purificados e hoje temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Quantas pessoas agora oram comigo, Pai, porque precisam de liberar perdão, de pedir perdão, de abraçar o perdão que procede do teu coração. Que este seja um momento de cura, de restauração, de libertação, de mudança de mentalidade. Eu oro pela família. Eu oro pelas famílias aonde a nossa voz está alcançando. Eu oro pelas famílias aonde esta mensagem está chegando. Pai, que esta casa, que este casal, que esta família, dentro de pouco tempo, tenha um grande testemunho de reconstrução, restauração, reconciliação para contar. Porque o Senhor não fala a nós sem um propósito. Se o Senhor ministrou esta palavra aos corações, é porque o Senhor tinha propósito de cura, libertação, restauração e mudança de vida. Pai, no nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém e amém.